Oi, oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. São 19 horas em ponto. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando aí a segunda aula para tratar dos casos, né, das planilhas. Porém, ainda está baixo, pessoal, mas o que é que eu vou fazer, tá? O que é que eu tinha combinado com vocês? Que eu ia dar mais uma hora para os grupos se reunirem para tentar terminar a atividade e aí na volta cada grupo vai ter meia hora para fazer sua apresentação. É, podemos seguir assim? Todo mundo de acordo? Vocês querem essa uma hora a mais? Sim, por favor. Todo mundo de acordo aí com o Gabriel? Sim. Maravilha. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou abrir as salas e vou deixar vocês escolherem a sala, tá? O que é que significa isso? Que vocês vão clicar lá e vocês mesmos vão se direcionar para as salas, tá? E aí é só lembrar a sala que estava e vai. Sala um, sala 2, sala 3, sala 4. Se puder botar na Bota um slidezinho, Gabi, dizendo exatamente isso, vão para a sua sala. Sim, pode deixar. Voltamos às 8, tá? Então, acho que às 8 a gente começa a apresentar. Pessoal, vão para as suas salas, tá? A gente vai continuar a atividade, vocês têm mais uma hora. Vocês podem ir para a sua sala, tá? Do grupo. Como é que vai? Você vai clicar ali onde tem Breakout Rooms e aí lá você se direciona para a sua sala, tá? Quer tirar um print e colocar na tela também, Gabi, de como é que faz? Boa. Deixa eu abrir aqui também. Fazer um print meio passo a passo, né? Isso. Boa. Para compartilhar aqui. Ei, gente, eu perdi. Como é que foi pra sala que eu tava antes? Isso, da aula passada. Vocês vão continuar o exercício até às 8, tá? Mas aí como é que eu entro na sala? A Gabi vai ensinar agora, tu vai colocar na tela, mas Ah, basicamente você tá. vai clicar ali naquele Breakout Rooms e aí você vai escolher a sala, vai clicar no azulzinho, Join. Beleza, obrigada. Ficou bem horrível. Não tem problema não, Gabi. É isso aí. Clica ali, ó. Ah, bota, sabe o que? Tipo, um, 2 e 3.
Sim, sim. Vou colocar também o quadradinho que a gente sempre usa aqui no Boa. Join. Ah, compartilhar a tela, ó. Pronto, já liberou. Botaria em laranja também esses dois aí. Boa. Muito Boa, laranja. É. Enfim, é o que temos para hoje. boa. Boa. Boa, acho que estamos todos aqui, né? Vamos lá? Boa noite, meus caros. Tudo bem? Ah, não. Estamos todos de volta? De volta. Show. Que grupo que quer começar? Um, dois, três ou quatro? Quem é que se voluntaria? Querem começar, E aí, Vitor? quatro? Ah, se meu time aqui tiver vontade, podemos ir. Boa, vocês são grupo 4, né? Isso, campo Show. 4. Então vamos lá. Quem é que vai fazer a apresentação? Vou tirar um para o ímpar aqui. Não, vou colocar na tela. Lucas, vai me ajudando aí também. Vamos fazendo junto aqui, galera. Não, tranquilo. Você espelha aí ou você quer que eu espelhe aqui? Bom, se eu tiver fácil aí, pode ir. Se Deixa eu. tiver na mão aí, vamos. Vitor, enquanto abre a tela aí, deixa eu lhe perguntar. O que é que você achou do exercício no sentido de foi desafiador olhar as planilhas? O que é que o sentimento que você teve na hora que você estava olhando para as planilhas, tá? Sim, acho que nos obrigou ali a entrar no modelo, buscar as referências de cada elemento que era perguntado, e em alguns casos deu discussão, dúvidas, bastante dúvida, e alguns a gente, enfim, depois da dúvida, optamos por algum caminho aí, mas principalmente na aula passada a gente discutiu bastante, hoje já foi mais tranquilo, assim. E deixa eu lhe Mas, perguntar, você conseguiu associar os temas que a gente viu durante as aulas passadas no desenvolvimento das respostas? sim, foi necessário. Acho que Tá. é,
questões relacionadas à tributação, aí, né? Tudo, né? E o exercício foi até mais o Lucas aqui capitaneou bastante. E então, sempre que eu tinha dúvidas, bastante dúvidas, e o grupo também teve bastante dúvida. E, enfim, questões relacionadas à inflação, né? Assim, se o modelo era ou não era é, é, nominal ou real, né? Isso também deu bastante discussão no grupo. Boa. Então, vamos lá. Vocês tinham dois, eu vou deixar vocês escolherem o que vocês querem apresentar, tá? Vocês escolheram o exemplo 5, certo? E a gente usou o exemplo 5 e o exemplo 24. A gente resolveu, né? Então, podemos ir pelo 5, né, Lucas? Até na tela aí já. Então, vamos lá. Pode ser. Toca o pau. Não, perfeito. Então, sobre qual que era o setor, né? A gente identificou que na primeira planilha seria o setor de iluminação pública. Aí, como que a gente chegou nessa resposta? A partir do CAPEX, né? Então, o CAPEX mostrava algumas características de iluminação, por exemplo, aquisição de lâmpadas, aquisição de postes. Está um pouco pequeno aqui, que o print na hora a gente achou que ficou maior, né? Mas, enfim, pela característica do CAPEX, a gente identificou que seria o setor de iluminação pública. Boa. Com relação ao tipo de concessão, a gente deduziu que seria concessão administrativa, pois o parceiro privado é remunerado somente pela contraprestação, né? Então, quando a gente olha lá na receita, a gente vê uma contraprestação que ela vai aumentando até o ano 4, e, não, na verdade, é isso, verdade. Ela vai aumentando até o ano 4, depois ela se torna constante, né? E aí até, se não me engano, foi o Novak que comentou que isso é uma característica do setor de iluminação pública, né? Que acho que, se é isso o Novak quiser repetir o comentário dele, mas ele tinha dito que se relaciona à performance do parceiro privado, né? Então, conforme ele vai ganhando eficiência, a contraprestação se torna constante. A Mas, modulação natural ali, à medida que você moderniza, você eficientiza, reduz OPEX do poder concedente, ao ponto de aumentar a contraprestação até que ela atinja a contraprestação máxima, né? Boa. Quer dizer, vocês identificaram o setor pensando na abertura do CAPEX e quando vocês identificaram um tipo, vocês olharam, bem, onde é que está vindo receita, contraprestação, e aí vocês perceberam a curva de contraprestação, e aí quem entende um pouco do setor é exatamente isso, né, Novak? A capacidade de pagamento do poder público tem a ver com a arrecadação da CIP, COSIP versus as despesas. À medida que o cara eficientiza o parque, diminui o custo de energia, libera caixa para pagar a contraprestação. Normalmente é desenhado assim mesmo. Agora, me chamou E a aí atenção você que aqui cria está escrito transporte, né? Perdão, Novak, pode falar. Não, Então, pode concluir. Não, eu ia chamar a atenção que aqui está escrito transporte, né? É verdade. Nem passou batida aqui por nós. Passou parte do papel. Engraçado. É, verdade. Veio. Enfim, Boa, tô bem. ignoramos aí, mas certeza que é passou iluminação batido. pública. Não, certeza que é iluminação pública, porque tem até aquisição de luminárias, enfim. Crescimento vegetativo, a linguagem e a característica do modelo, todo voltado para alimento. Apesar do transporte ter fugido aí. Boa. Enfim, deixa eu passar para a próxima. Então, quando a gente tratou do objetivo da planilha, a gente deduziu que seria estruturação, né? Principalmente porque ele tenta igualar a TIR ao WACC, né? E aí, enfim, também não apresenta na planilha nenhuma outra informação, por exemplo, sobre desequilíbrio, outra coisa que pudesse induzir a uma conclusão diferente. Então, Bacana. a gente Pode seguir, Lucas. pode seguir?
Não, eu Perfeito. ia Vai falar, perguntar. só volta um, quer dizer, aqui parece ser uma estruturação, porque está zerando, né? O VPL está dando meio que zero, é isso, está casado um com o outro. E também porque a gente está fazendo fluxo de caixa livre de projeto, que essa tira aqui não está escrita, mas aparentemente é tira de projeto, né? Contra o Isso. OC, ou seja, você não tem fluxo de caixa de dívida, você não tem fluxo de caixa do acionista, o que dá um cheiro de estruturação. Isso, correto. Boa. E aí, em relação ao modelo, ele está em termos reais, né? E aí, como que a gente deduziu isso? Olhando também através da receita, onde ela se mantém constante todos os anos, então evidencia que não tem nenhum efeito inflacionário também sobre a receita. É diferente do exemplo 24, né? No exemplo de 24, é uma planilha maior, mais detalhada, e inclusive ele dá um tratamento diferenciado para cada item do OPEX, mostrando o diferencial inflacionário em relação ao IPCA. Então, por exemplo, ele traz vários índices, o IGPM, o INCC, e aí ele dá um diferencial inflacionário para cada item do OPEX, né? Então, no caso lá no exemplo 24, a gente conseguiu deduzir por isso também. Mas já nesse exemplo, como era mais simples, a gente deduziu pela receita, né? É, como ela é constante em R$ 2. Por isso eu disse, a gente fez o 24 primeiro na aula passada, daí deu mais discussão essa questão aí do modelo deflacionado pelo IPCA e com diferencial inflacionário, daí rolou essa discussão forte aqui no grupo. Bacana, mas reparem, vocês foram capazes de identificar o tratamento inflacionário, né? Quer dizer, é, não sei exatamente qual era a habilidade de vocês antes do curso, mas o ponto de se abrir uma planilha, conseguir entender qual é o tratamento inflacionário que está ali, identificar fluxo de caixa real ou nominal e trazer um subsídio para essa informação é de alguém que já conhece um pouco do assunto. Bacana. Quando a gente tratou da inflação, a gente, a gente viu que ela é usada principalmente para calcular a depreciação real. E essa depreciação real na planilha, sim, ela é usada no cálculo do crédito tributário, né? Então, quando ele vai calcular o LAI, né, ele considera a depreciação real no cálculo do crédito tributário, né? Aqui no print não ficou tão claro, mas o fluxo de caixa sempre foi positivo, então não gerou crédito de imposto de renda nem contribuição social. Mas lá nos 3 últimos anos, houve geração de crédito, né, tributário, e aí também, lá na frente vai ter um exemplo, quando a gente for tratar de crédito tributário, que também vai evidenciar isso. Foi dado também um tratamento inflacionário nos créditos tributários que foram criados aqui no, no modelo de tributação, né? Mas, enfim, a gente identificou aqui em relação à depreciação o tratamento inflacionário. Bacana, mas lembrando, né, quer dizer, quando a gente pensa no modelo em termos reais, você tem que você não esquece a inflação, você modula os efeitos em termos reais, né? Então, o que vocês estão me dizendo aqui, o canal da depreciação que a gente sabe que é controlada nominalmente foi ajustada, os créditos fiscais foram controlados, mas, por exemplo, o NIG, teve ajuste inflacionário no NIG? Aparentemente vocês não encontraram, né? Acho que essa planilha que a planilha 5 não tem MIG, né? Ah, não, tem Bacana. MIG sim. Não, tem MIG sim, desculpa, no fluxo de caixa tem MIG. Então, eventualmente não teve o tratamento. Como você mesmo disse, na 24, aparentemente foi reconhecido o diferencial inflacionário entre OPEX, CAPEX e receita. Aqui a gente não viu esse tratamento. Não significa que está errado, significa que eventualmente tem uma fórmula paramétrica. Mas o que a gente não viu foi o tratamento inflacionário diferente para receita, OPEX e CAPEX. Bacana. Perfeito. Em relação ao fluxo de caixa, né? Como se trata da planilha de estruturação, a gente não identificou fluxo de caixa da dívida nem fluxo de caixa de acionista, então foi só fluxo de caixa do projeto. Esse ano 17 aí tá esquisito. Isso daí nem é a soma temporal de tudo, não?
Tô achando esse fluxo de caixa meio esquisito, não é não? Ó, pensa comigo. É, Você está falando isso porque tem uma inversão ali? não, repare, isso aqui é fluxo de caixa do projeto, certo? Hum. Parceiro privado afundou 44, 34, 30, 27. Teve 2 anos positivo, depois um monte de fluxo de caixa negativo, depois dois positivos, depois uma entrada de 200 e pouco. Quem opera um projeto como esse? Será que vocês pegaram o fluxo de caixa de projeto Esse, mesmo? não, esse é o somatório, esse é o total, tá? O 216 aí é o somatório. Mas ainda assim, Vitor, repara, tá esquisito esse fluxo de caixa. Mas tem uns 4, Ó, 5. se você tirar esse daqui, basicamente você só tem coisa negativa. Tá estranho, né? Não sei se ele tá. Quer abrir a planilha e me mostrar onde é que vocês tiraram esse fluxo de caixa? Aqui, ó. Você tem aí, Eu Lucas? tô, eu tô olhando aqui, eu acho que a gente cometeu um erro, porque parece que não tem, eu não estou conseguindo achar esse fluxo de caixa aqui na planilha sim. Tá Talvez a gente tenha na linha, pegado, tá na linha 33, de qual da, aba? da aba fluxo de caixa livre. Fluxo de caixa livre? É. Ah, tá. Peraí. Deixa eu então. Eu vou interromper meu Só tá, compartilhamento aqui. só tá esquisito, de fato tá esquisito. Mas ele tá somando 200 positivo. Não sei se tem coisa escondida. É porque eu acho que ali, tô dando até uma olhada aqui, ele tem uma inversão no. Ele focou quando você pede para, vamos dizer assim, exibir todas as colunas, aí tem no ano Ele tá 13 escondendo. ao ano 16, você tem Ah, provavelmente o efeito da primeira ah, da troca. é isso aí, Navarro. Aí, e aí, como é Tá provavelmente oculto. assim, eu estou participando aqui, tá, Sandy, porque eu não participei da segunda-feira, mas aí já tá no grupo, a gente responde. É isso mesmo. Mas É isso no mesmo. Tava ano oculto. 15 aí tava como tava oculto, né? Tava Tava oculto. focando no ano do segundo ciclo. Uhum. E no ano final tem um fluxo de caixa negativo, porque provavelmente está modernizando para entregar o É, parque. ele tá entregando com vida útil, né? Você vê É, no painel de repare, controle aí, tem vários tá, anos ocultos aqui, né? Então, é. se você clicar, acho que aqui na H, desde a H ali, ó, clica na coluna H inteira aí, e aí arrasta para o lado, bota para reexibir. Então, seleciona várias colunas Deixa aí, eu... bota exibir que ele vai vir. Opa, peraí. Isso aí, agora lá do. Não, se você Aqui na... clicar na H, apertar Shift para o lado assim, aí ele vai até a J, vai para isso, aí pronto, é reexibir, vai. E com o botão direito agora. Isso é Ah, a mesma achei. coisa no outro, isso aí. Pronto, agora parece fazer sentido. Lá no ano 17, na verdade, ele estava puxando o total, né? Uhum. E ele estava, de fato, focando nos anos de reinvestimento. Boa, vamos voltar lá para a apresentação. É, então, voltando, né? Então Vocês tomaram bomba, viu? a gente equivocou aqui. Mas, enfim, a grosso modo, a gente identificou somente o fluxo de caixa do livre do projeto, né? A resposta está certa. Só tem Tomou fluxo bomba, de caixa de não. projetos, tá? É verdade. Evidência foi ruim, mas só tem fluxo de caixa de projeto, é isso aí. Meio certo. Em relação a ti,
A gente identificou somente ativo do projeto, né? Em 9%, sem alavancagem e nem fluxo do acionista. Com relação ao WACC, a planilha não apresentou cálculo do WACC, né? Havendo apenas o input ali na aba PC. Então, diferente da planilha 24, ele apresenta um WACC mais robusto, né? Com presumido e com lucro real, mas esse aqui, ele só deu um input aqui em relação ao WACC. Tá bom. Ou seja, se isso aí para no órgão de controle, talvez tivesse um problema, né? De uma vez que pensando em estruturação, aparentemente você ou está em outro lugar ou essa planilha só não resolveria para um órgão de controle. Boa. Vai ter que explicar. Aqui, em relação ao regime de tributação, a gente identificou que foi o regime real, né, de regime de lucro real. Aí ele já traz aqui as alíquotas para o regime de lucro real. E a gente identificou também que é pelo regime de lucro real porque o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, ela está dando em cima do LAI e não da presunção do lucro, né? Então, a gente identificou aqui que seria o regime de lucro real. Com relação a qual a base de lucro para apurar os tributos, a gente identificou que o ISS-QN e o PIS/COFINS está sendo calculado a partir da receita da conta prestação. Inclusive aqui no PIS/COFINS, para a criação do crédito tributário, ele considera depreciação e OPEX sem mão de obra, né? E aí ele chega aqui no valor do crédito tributário e abate da despesa tributária, que seria o que deveria ser de fato pago. E aqui no ISQN, ele apenas faz a multiplicação da contraprestação pela alíquota, né? E aí ele chega no valor do tributo. Então, sim, os tributos que incidem sobre a receita, a gente identificou essas características. Quando a gente trata de imposto de renda e contribuição social, aí a gente quer um pouco da resposta anterior, né? A gente identificou que é dado no regime de lucro real e aí incide também sobre o LAI. Bacana. Volta só uma para eu mostrar um detalhe para vocês. Vocês discutiram isso com o André, né? A evidenciação do crédito na hora de apurar o resultado não está a melhor possível, né? Porque do ponto de vista formal, esses créditos eles saem do OPEX ou da depreciação, né? E não numa linha lançada dessa forma. O resultado é igual, certo? Mas a evidenciação correta é fazer essas deduções aqui do OPEX e da depreciação, né? O número que é lançado ele é menor. Mas você vê que na prática o pessoal termina usando desse jeito. Sim. Vou tocar. Quando a gente trata, então, dos créditos tributários, aí a gente vê que há um tratamento inflacionário, e aí, já até respondendo a pergunta 2 ou pergunta 3, como que era dado, como é que era tratada a inflação, a gente identificou aqui, por exemplo, que na criação de estoque de crédito sobre o imposto de renda e contribuição social, aqui, no estoque, há uma diferença inflacionária, né? Que é essa parte aqui em amarelo. A gente esqueceu de colocar o print, mas há uma diminuição do estoque ano a ano pela inflação, né? Dá Então, a para gente ver, aqui é um conseguiu 96, aqui é um 89, né? Ele criou um isso. 96, mas ele termina só com 89, essa diferença de 7 aqui é perda inflacionária, tá claro. Isso. E aí aqui é isso, né? A gente também identificou que o crédito tributário nesse fluxo só é gerado nos 3 últimos anos, né? Então, durante boa parte da concessão não é gerado crédito tributário, né? Sobre o Base lucro. E negativa. aí, isso. E a base negativa ocorre só nos últimos anos. Por que que isso ocorre? Possivelmente porque o último ciclo de investimento está sendo inteiramente amortizado dentro do prazo do contrato, né? Então, aquele último ciclo que ele faz para largar com a vida útil está inteiro sendo amortizado aqui dentro, ó. E aí faz com que esses anos tenham base negativa.
Quando a gente trata, então, de curva de depreciação e amortização, a gente identificou que a depreciação ela está sendo tratada em termos reais, né? Então, ele calcula em termos nominais e aí depois ele dá um tratamento em termos reais nessa depreciação. Ó, repare, Lucas, aquele efeito que eu falei, ó, você tá com 15, de repente você passa para 19, 25, 34, tá vendo? Ou seja, Sim, todo o último ciclo ele é amortizado dentro do prazo do contrato, isso faz com que você tenha base negativa. Boa. sim. Quando a gente trata das premissas de demanda, aí a gente chegou a gente levantou a hipótese, né, que a contraprestação possivelmente ela está sendo calculada a partir de atingir meta, né, e aí variando de acordo com o fator de crescimento, né. Então aqui o campo contraprestação ele está como input, não como output, né, na verdade, e a gente deduziu que seria o valor da contraprestação para se ter ativo do projeto, né? Foi a dedução que a gente teve. E aí, como o Novak bem comentou um pouco tempo atrás, essa contraprestação ela é crescente, né, pela característica do setor de iluminação. Então, ele vai aumentando até o ano 5, se estabilizando ali no ano 4. Na verdade, ela vai aumentando e se estabilizando no ano 4. Então, Ó, a gente tem um detalhe importante, e tá claro aqui o que você disse é isso mesmo, tá? É, você seta a contraprestação pensando no desenho que foi feito no ramp-up, e você seta a última e o modelo constrói para trás. Mas a premissa de demanda você não vai enxergar aqui. Você vai enxergar lá no CAPEX, porque é o crescimento vegetativo da cidade. Essa é uma discussão que se tem muito no setor de iluminação pública, é como é que você aloca o risco de crescimento vegetativo. Possivelmente, se você for na aba de CAPEX, você vai ver algum tipo de crescimento e novas lâmpadas sendo implementadas, ou seja, o modelo previa algum tipo de crescimento, mas lá quando a gente for modular o contrato, vai ter uma discussão sobre de quem é esse risco, se for maior ou menor do que aquilo que foi projetado no cenário base. Os últimos contratos do BNDES criam um negócio chamado banco de créditos, né? Eu não tenho exatamente como é que vai funcionar, então eu gero um banco de créditos para ser utilizado. Mas esse é um aspecto importante quando a gente pensa em iluminação pública em termos de demanda, isso vai aparecer no CAPEX e não necessariamente na contraprestação. No final do dia, a gente já está prevendo um determinado crescimento e a contraprestação ela já é suficiente para atender esse crescimento previsto. Mas não é entendi. novo não, hein, Santi? A gente... Hã? Mas não é novo não, hein? Na modelagem do projeto São Paulo, há mais de 10 anos atrás, a gente previa esse buffer aí de crescimento. O crescimento, sim. O banco de crédito é quando você fala assim, eu não sei exatamente como vai ser, eles estão colocando um estoque, mas a ideia de Exato, prever o crescimento a maioria dos modelos já fazia. E aí você tem razão, tá, Vitor? Às vezes eu falo que é recente, mas tem coisa que tem 5, 6 anos, é porque ainda não sei na idade. tudo certo. Mas a É, premissa, até dando uma olhada aqui, ela não tem. Acho que o projeto não está considerando nenhuma crescimento do parque, não. O problema, O hein, Novato? crescimento, o crescimento tá zerado. O que é um problema, né? Quer dizer, no final do dia, se a gente coloca. E aí, a beleza da modelagem, tá, gente? Repara que isso aqui começa a correlacionar com as regras contratuais. Aí você chega no contrato e diz que o crescimento vegetativo é problema do cara, mas você vai olhar para a planilha não está modelado nenhum crescimento vegetativo. E aí, no final do dia, a gente, em pouco tempo, vai começar a discutir reequilíbrio de contrato, tá? O que é que vale? Vale o que eu planilhei ou vale o que está no contrato? Vale o que está no contrato. Porque o Não tem, contrato. não tem nenhuma premissa de crescimento, não. Boa, boa. Show. Pode seguir. E aí, é, só fazendo um comentário também, vocês falaram do banco de créditos, né? Isso começou lá, de fato, com São Paulo, né? São Paulo imaginou, talvez não utilizando o banco de crédito, mas efetivamente
pontos de iluminação pública, né, um buffer aí de pontos, e Belo Horizonte veio depois. O BNDES basicamente trouxe isso para uma lógica de diversificação do que é ponto de iluminação pública, né? Ponta de braço, extensão de rede, enfim. E aí a Caixa agora tem uma nova evolução que agora me fugiu a- o mecanismo, mas aí a conta prestação ela é inclusive separada, vamos dizer assim, tem uma conta prestação específica para o OPEX e o CAPEX e uma outra conta prestação para expansão, né, de rede. E aí ela vai sendo acrescida à medida que vai tendo um aumento de pontos. Pô, bacana. Bacana. Eu não sabia dessa nova evolução, não. É, O Sá vai falar sobre iluminação pública, talvez ele traga algum exemplo desse novo dispositivo. Ah, bacana, bom saber. Toca o pau, Lucas. Perfeito. Então, dando continuidade, então, quando a gente fala das premissas de CAPEX, né, aí está um pouco ruim, o print ficou um pouco pequeno, mas a gente colocou aqui na coluna de AG, na aba CAPEX, demonstrado os quantitativos de preço, vida útil, equipamentos, enfim, o cronograma de investimento que elucidam ali as premissas do CAPEX. Boa. Na aba 15, na pergunta 15, em relação às premissas do OPEX, a gente também foi no mesmo sentido, né? A gente identificou que nessa aba é demonstrado ali as premissas de preço, prazo e percentual ali de cada fator nos custos do OPEX, enfim, foi identificado ali também na parte de OPEX. Quando a gente vai para a NIG, a gente identificou que na aba PC é dado um proxy de 2 meses, né? Então, o NIG, esse descasamento de caixa, a gente for, que é dado um período de 2 meses. E quando a gente trata da existência de demonstrações financeiras societárias, né? A gente não identificou, então não é apresentado nesse exemplo 5 da planilha, nessa planilha 5. E aí a gente termina, né? Boa. Então foi isso. Cara, queria parabenizá-los pela apresentação, acho que foi boa. E queria encerrar com a pergunta: vocês chegaram a olhar outras planilhas? Por que é que vocês escolheram essas duas? A gente olhou a 24, né? A gente olhou todas as planilhas, né? Aí a gente identificou, a gente foi olhando, tentando identificar qual que é o setor de cada planilha. A gente escolheu a 24 por ela ser mais completa, então ela tinha todas as abas, um nível de detalhamento maior. Depois dela, aqui tinha um detalhamento maior, era essa planilha 5, né? Então, a gente escolheu pelo nível de detalhamento. Foi essa a nossa decisão, mas a gente chegou a olhar todas sim. Bacana. Vou repetir algo que eu disse para vocês na aula passada. Todas essas planilhas foram usadas para valer, tá? E por que é que eu digo que isso é importante? Vocês entenderem que não necessariamente você tem um grau de falsificação muito grande na hora que você tomar a decisão de estruturação, né? O que eu quero dizer é, você tem uma planilha completamente sofisticada, como essa 24 que vocês estão falando, e possivelmente vocês se depararam com coisas absolutamente mais simples, né? Que você não sabe exatamente de onde é que veio e tal. A minha intenção aqui era dar um choque de realidade para vocês com relação, inclusive, à estrutura das planilhas. Tem planilhas aí que vocês pegaram. Cara, o cara não tem pena nenhum do usuário externo. Nenhum. Você não consegue nem entender que porra é aquela, pra onde é que vai para um número, pra onde é que vai para o outro, como é que as informações. Tem hora que dá um nó na cabeça de quem está tentando entender a porra da planilha. Eu queria dar um choque de realidade para vocês. Essas duas que vocês selecionaram, aparentemente, elas estão meio claras, parecem fazer sentido, tem as abas destacadas. Mas esse não é o padrão, tá? Esse não é o padrão. Bacana, meus caros. Oi, Vitor. Assim, não ia falar que a 5 tinha células bloqueadas, às vezes você ia rastrear ali e apanhava um pouquinho. Bacana. Obrigado, agradeço vocês aí, agradeço pela disposição. Espero que vocês tenham gostado da atividade. Eu acho que ela revela muito sobre o nosso conhecimento. Quando você se propõe a fazer, você aprende mais sobre o que você sabe, onde é que estão os problemas, onde é que você precisa estudar um pouco mais. Bacana. Próximo grupo.
Quem é que se voluntaria aí? Oi, Dominique. Vamos lá? Pode ser o 3. Tá. Boa. Vamos lá. A gente escolheu duas. Nós conseguimos identificar todos os setores, assim. Aí a gente começou a filtrar por setor, né? Quem tinha afinidade com o quê. E depois organização, porque tinha algumas, pelo menos do nosso grupo, a maioria dos modelos eram muito extensos e tinha umas que a organização era horrorosa. Tipo, impossível trabalhar, assim, para o tempo que a gente tinha, né? Então, a gente escolheu uma que parecia de complexo multiuso, hotel, centro de convenções e de hospital. Aí eu vou apresentar o de hospital, Bacana. tá? Deixa eu só. Beleza. Qual setor? Nos parece saúde, parece um hospital. E aí, por quê, né? A gente viu dentro do CAPEX e OPEX algumas sinalizações, tipo sala vermelha, leitos, equipamentos voltados, né? Equipamentos médicos. Quando a gente também ia lá no Recursos Humanos também, pelo tipo de profissionais, mobiliários, equipamentos, tá vendo? Ó, médico. Dominique, ficou Hum. claro, eu concordo com o diagnóstico. No setor de saúde, hospital, em geral, você tem uma divisão muito clara, o que a gente chama de bata cinza e bata branca. Vocês Aham. conseguiram, bata cinza é a parte de infraestrutura, fornecimento de equipamento, facilities, e bata branca é o serviço de saúde em si. Vocês conseguiram identificar qual era o escopo desse contrato? Se Hum, incluía bata branca, por exemplo? Não, eu desconheço essa divisão aí, essa nomenclatura, então Bacana, bacana. É, não sei o meu grupo, né? Mas, eu ia perguntar se alguém do grupo eventualmente percebeu isso, quiser se manifestar. Mas no setor de saúde, normalmente a gente tem essa divisão, tá? tá Bata bom. cinza é o serviço de infraestrutura, facilities, fornecimento de equipamento. E a parte médica, assistência médica, a gente chama de bata branca. No setor de escolas, constitucionalmente, normalmente você só pode fazer a bata cinza, infraestrutura, tá? Tem algumas excepcionalidades lá que você poderia oferecer serviço de educação, mas em geral você também só pode fazer a parte de estrutura. Pelo que você está mostrando aqui, me parece que era a sua bata cinza. É, tem uma aba de orçamento de materiais e serviços, então não sei. Mas é tipo custo de vigilância, eu acho que tudo relacionado Assim. ali. É, exato, não há um serviço específico, né, médico? Tem Então, equipamento médico aqui, né? Mas equipamento está Vocês... incluído no cinza. Não, não exato. sei, mas é que às vezes, quando, às vezes a linha toda de produção não entra, né? Tipo, a gente mesmo fazendo aqui, a gente não coloca nada de insumo, entendeu? Para atividade médica, é tudo para a prefeitura. Nosso projeto de saúde. Entendi. Não Ó, sei. na ordem, Lucas e Daniele. Na verdade, eu ia perguntar, a gente identificaria se seria bata branca pelo gasto, pela linha de pessoal, né? Por exemplo, Isso. se na linha de pessoal tivesse médicos, essas coisas, aí seria bata branca, né? É isso aí. Eu quis dizer assim, tipo, Então, perfeito. às vezes uma evidência, porque você coloca junto o pessoal e também o insumo que ele vai utilizar. Às vezes Boa. coloca as duas coisas juntas. Eu quis dizer. Daniele, tudo bom? Andy, eu ia falar justamente isso. Boa noite. Que existe uma aba de recursos humanos que tem previsto alguns profissionais como enfermagem, médico e auxiliar de saúde, técnico de enfermagem. Se Ah, for isso, tem. E aí é linkado a algumas áreas. Tem a área de endoscopia, de agência transfusional, UTI infantil, é isso? é isso aí. Então, essa daqui é uma PPP, eu já não vou adiantar qual é o tipo de contratação, mas que inclui bata cinza e bata branca. Legal, tá aprendido. Indo para agora a questão 2, a gente identificou que é uma PPP administrativa, tem um aporte público, né? E uma contraprestação, tá? E Boa. não tem receita. Eu não sei se aqui tá a receita zerada, né? Receita, enfim. Nesses projetos, é muito comum
você tem uma parte fixa que cobre uma parcela fixa da contraprestação Uhum. e cobre basicamente a oferta da disponibilidade das vagas. Presídio a gente também modela assim, você tem um tanto de dinheiro para ter a vaga disponível. E você tem um outro pedaço que é variável não sujeita a desempenho, mas é sujeito à ocupação. Entendi. Dizendo assim, mas para o hospital nunca tem o risco, o hospital sempre vai dar 100%. No nosso, a receita fixa tem os valores, mas a variável não. Eles não consideraram, apesar de ter as linhas. Hum. Tá É, zerada a linha variável. É comum nesse setor você fazer essa divisão. Um é pela oferta da disponibilidade e outro pela ocupação. Mas na prática é muito pouco provável que você monte uma PPP de hospital que ela não esteja lotada. Se eu não me engano, em São Paulo a gente fez até, eu acho que na Bahia também está assim, depois eu acho que eles fizeram um aditivo, para mais de 100%. Que às vezes você tem tem mais gente do que poderia, você tem que pagar mais, aí tem toda uma discussão de modelagem em relação a quanto seria o valor justo para isso. Uhum. Objetivo. Nos pareceu estruturação, porque tinha uma aba de value for money, tá? A TIR e o WOC estão batendo, e tinha estruturadores também, tipo o BNDES, o governo e tudo mais. Possivelmente isso é um arquivo público, mas aí eu vou dar um puxão de Hum, orelha no nosso time, que isso aí não podia ter aparecido não, tá? Não, tá. eu já ia te falar o que eu conhecia já esse modelo aí e tal, Sandy. Feedbacks aí tá aberto. Pô, não, que é isso, tranquilo. Mas não podia ter aparecido não, pessoal. Esse negócio aí do pessoal aqui do time tem que tirar, velho, identificação, pelo amor de Deus. Não, o Novaco processa nós, velho. Mas Não, é é tudo. pública, né? A gente passou em algum lugar, É era público. público. Então, Santos, foi só porque alguns dados estavam referenciando abas ocultas, aí a gente foi nas abas ocultas, tá? Tipo, tá Ah, até umas abas faltando, tipo, input e receitas, não existia a aba também. então, Então, foi mais por isso. É mas mais ainda assim é um puxão de orelha, tá? Porque o time aqui tinha que ter olhado que tinha a aba oculta. Pode não. já passou, foi, enfim. Maravilha. A próxima vez, ô Sandy, a gente vai disponibilizar com tudo exibido. Valeu. Boa, Novaco. 4. Modelo em termos nominais ou reais. Assim, lá no painel de controle você pode selecionar, estava como real, a gente deixou o que veio, né? Mas dá para observar que os valores estão constantes na aba de fluxo de caixa. Então, Boa. beleza. 5. Como foi o tratamento da inflação? A gente teve um pouco de dificuldade em identificar, tá? Até porque quando ia linkar, tipo, IPCA zerado, aí painel, ele indica, né, quais são os fatores, os indexadores relativos a cada item, CAPEX, aporte e tudo mais. Mas assim, a gente não conseguiu. Realmente tivemos dificuldade em identificar nessa planilha especificamente. E vimos que no WOC ele usou a inflação dos Estados Unidos também. Não Boa. sei Aí, se isso ó, entrava. o que é que eu acho que aconteceu, tá? Eu não conheço a planilha. Aham, aham. Possivelmente, como ela está estruturada para dar os dois resultados, você precisava, às vezes, foi entregue já deslinkado. Então, quer dizer, ela não estava mais funcionando, mas possivelmente ela está estruturada para fazer os dois. Quando você clica ali, ele multiplica e ele vai dar o resultado nominal. Quando você Ah, tira, ele dá o resultado em termos reais. Mas o que é que revela aqui, tá? As premissas. Então, note, você tem uhum. uma discussão sobre. Você consegue identificar quais foram as premissas em termos inflacionários. E aí, Novak, é acadêmico, tá? Talvez eu pudesse fazer uma crítica em relação ao índice que foi utilizado. É pouco provável que a gente achasse que OPEX e despesa fosse crescer IPCA, né? Talvez pudesse crescer um outro índice separado. Mas tratamento houve. Aí é uma discussão sobre qual índice que foi eleito, né? Perfeito. De fato. Vou passar para o próximo. Fluxo de caixa do projeto, tá aqui em cima, desculpa, eu não botei a seta. O do acionista e o da dívida por último aqui, pequenininho. Boa. Perfeito. TIR. A TIR do projeto tinha também lá no painel de controle, mas também tinha no resumo lá econômico. Então, tinha a TIR do projeto, a TIR
da dívida, que é alavancada, e a TIR do acionista. Ó, é que a TIR da dívida é o custo efetivo da dívida. Você precisa pegar a linha fluxo de caixa da dívida e aí você aplica uma TIR ali. Aí você vai descobrir o KD líquido, tá? Esse Tá. é horrível, né? Só que esse é ideograma, deixa eu fazer de novo, pelo amor de Deus. KD líquido. Então você tem que achar a linha de fluxo de caixa da dívida Uhum. e lá você seleciona, escreve TIR e aí vai aparecer. Depois eu mostro para vocês, tá? Essa daqui, na verdade, o que você tem é TIR de projeto, TIR de acionista, que é alavancado, e aqui você tem um retorno de dividendos. E, pô, muito bom ter esse exemplo para vocês receberem que são coisas diferentes. A gente, quando vai estruturar, eu fiz essa crítica várias vezes para vocês, né? Dizendo, ó, a gente resolve estruturar projetos olhando para fluxo de caixa de projeto. Uma outra opção era olhar para fluxo de caixa do acionista, mas em geral, o cara que está comprando o projeto, ele não olha para nenhum desses dois. Ele olha para esse aqui, ó, que é o fluxo de caixa de dividendos. E dividendos está restrito ao lucro societário, a distribuição é uma outra coisa. Aqui o modelo ele fez as três coisas, tá vendo? Projeto, acionista e possivelmente dividendos. Entendi. Tá certo. Bacana. É, o OC nos pareceu que fez pelo CAPM, porque calculou o custo do capital próprio, né? Depois ele combinou com o custo da dívida e ponderou as proporções, né, de capital total da empresa. E, enfim, chegou ao OC. Não sei se quer que... Não, eu talvez tivesse uma única crítica aqui, Aham. porque a tirada de imposto me parece ser feita sobre o real. E eu acho que o adequado é fazer primeiro um nominal, depois você deflaciona. Senão você vai ter. O nosso fisco cobra, né? Imposto sobre o efeito inflacionário. Talvez eu tivesse essa crítica para fazer, mas é isso aí, tá claro. O SAPM, olhando para o modelo americano, tudo direitinho. Isso. Regime de tributação usado foi o real. Essas foram as indicações, assim. Mas ele, nessa linha aqui tem, não sei se é input, não é? Ou sangue. Ó, me Quando ele parece. seleciona aqui deve mudar, ó, É, forçadamente. ó, a minha sensação, tá? Que aqui você. Aham. Essa célula, ela seta o parâmetro de cálculo para os outros. Então, ele tá dizendo qual que você quer, né? Se é presumido ou se é real. Não Exato. me parece que foi uma estrutura a termo, porque aparentemente tem anos que você tem Uhum. base negativa, mas eu tô na dúvida, tá? A sensação que eu tenho é que o que está sendo utilizado como base de cálculo está sendo o resultado societário e não o fiscal. Entendi. Porque repare, ó, receita de operação, receita financeira. Você está olhando para as receitas societárias e não para a contraprestação. Verdade. Tá. Vou passar, tá? Tá bom? Qual a base de lucro para apurar os tributos? A gente usou a presunção de lucro presumido, 32%, indicado lá no painel de controle. Boa. Quais créditos tributários foram tratados, né? Tributação real, por isso que é 9,25 a alíquota, para esses itens, né? Seguro e garantia, custo com vigilância e tudo mais. Aqui a gente está partindo. Me parece que o pressuposto é que a vigilância é terceirizada, né? Uhum, Abrir mão de pode obra ser. própria não poderia. Boa. Aqui que a gente estava na dúvida aquela hora que você entrou no grupo, né? A gente não estava achando depreciação e amortização, as linhas, ou estava zerada ou não dizia nada. E aí o Guilherme no grupo achou a amortização
do aporte, né? Que começou crescente até o mês, isso é mês, tá? Mês 16, e ficou flat em 0,44% até o final da concessão. Repare, esse modelo está usando o, o lucro societário para fazer apuração fiscal. E aí você não vai ter depreciação e amortização daquele modelo simplificado que a gente tem. Por isso eles não Entendi. encontraram. Aí é uma discussão sobre a amortização do ativo financeiro. Tá bom. Pois é. Ó, tá vendo? É, só foi isso que a gente achou mesmo. Boa. Premissas de demanda e receita. Como é aporte e contraprestação, a contraprestação está vinculada ali a um ramp-up, né? Mas da construção. Então, a gente observa que o ramp-up começa 100% a partir do mês 16 e a gente consegue enxergar o porquê, que a conclusão da obra é no mês 15, né? Então, no mês seguinte, cumprindo todas as obrigações contratuais, eles conseguem começar a receber a contraprestação, se tiver tudo certinho. Agora, quanto aos aportes, a gente vê o número de parcelas, quando inicia, a frequência, né? E o valor total. Aí, como é bem no início, não é bem no início, né? Bem, o aporte 1 é bem no início da concessão, então me parece que é vinculado a algum cronograma de CAPEX, tá? E aí é porque eu peguei só essa parte do fluxo, né? E o aporte 2 é algo mais posterior, no ano 18. Eu não consegui entender, mas acho que o aporte 1 é vinculado ao cronograma inicial de CAPEX. É que normalmente o aporte ele está Uhum, vinculado à entrega do CAPEX. Tem marcos isso. contratuais. Como entrega no 15, me parece fazer sentido que você tem um tempo, não exatamente para medir, mas para testar que efetivamente foi Uhum. feito e, portanto, que o aporte venha no 18. Parece fazer sentido, tá? É só uma parcela, o 2. O 1 que foi mais conclusivo para mim, que foi nos primeiros meses. Mas geralmente é isso. Em termos de receita, normalmente o setor de saúde tem alguma coisa de receita acessória, tá? Nesse caso, a Uhum. gente não enxergou, é só contraprestação, né? Tanto é que no painel de controle está zerado lá, e quando você vai também para o fluxo está zerado a linha. E a gente também, muita coisa está vinculada a essa aba que nós não encontramos. Show. Premissas de CAPEX. Tem muitas abas de CAPEX, e aí geralmente é obra, mobiliário, equipamentos, materiais e caixa cirúrgica, por exemplo. E aí é sempre uma listagem bem detalhada, com custo unitário, quantidade, você faz a multiplicação, inclui material e mão de obra vinculado à instalação, né, ou implantação, e você tem o total unitário, tá? Passando bem rapidamente. O OPEX, da mesma maneira, são várias abas, tem de materiais, serviços e recursos humanos. E aí sempre considera, né, a quantidade, o custo unitário, às vezes jornada, a depender da premissa, né, que é recursos humanos, Ou seja, encargos sociais, enfim. a gente enxerga que teve um trabalho técnico que está bem elaborado aí dentro. A gente consegue ver claramente as premissas, o esforço técnico de mencionamento de CAPEX e OPEX, né? Com certeza, não. Isso aí está bem, bem detalhado, muito bom. Premissas de NIG. A gente teve muita dificuldade nessa modelagem, né? Não na primeira. Para encontrar a linha de capital de giro. A gente só conseguiu encontrar as premissas no painel de controle. Então, foi isso que a gente conseguiu trazer para esse modelo. Tá bom? E a gente não sabe o que significa vai de 1 a 4. A gente só consegue selecionar, mas não tem uma explicação. Um significa tal coisa. Pode ser. Possivelmente meses, porque repare, PIS, COFINS, imposto de renda é passivo, né? Quantos meses você demora para pagar? E sabe por que eu acho que é isso? Porque imposto de renda e contribuição social você demora 3 meses, né? São É 4 isso, meses é que isso você demora pra mesmo, viu? A gente faz essa lógica para todos. A gente estabelece período de apuração de cada tributo, enfim. É isso Ah, mesmo. show. Vocês lembram que quando a gente foi falar sobre NIG, a gente disse que tem um modelo tradicional, que é basicamente olhar para o balanço? É o que eles fizeram aqui, né? Basicamente, eles criaram quase que um balanço dizendo
O saldo de PIS, COFINS e ISS demora um mês para girar. O saldo de imposto de renda e contribuição social demora 3 meses para girar, porque o pagamento do adicional é a cada 3 meses. E aí eles foram fazendo, tá vendo? E alguns meses não tem. É isso. Boa. Boa, Novak. E por último, temos se as demonstrações financeiras são societárias. Tem, sim, tem as demonstrações financeiras como DRE, balanço patrimonial. Vai ali no balanço, rapidinho. Vai no. Ai, deixa eu ver se eu. Tá muito pequeno, não? É. Aqui porque ele já aparece o ativo financeiro reduzindo, não dá para saber. Tá, Não. bacana. Show. Deixa eu perguntar para vocês. O que é que vocês acharam? Na mesma coisa que eu perguntei com relação ao Lucas e ao Vitor. O que é que vocês sentiram quando vocês olharam para a planilha, no sentido de, putz, estou entendendo, não estou entendendo, e pensando nas aulas, vocês conseguiram identificar as discussões que a gente teve na hora de olhar para a planilha? Assim, foi muito. Eu achei que a gente teve uma facilidade bem grande, foi bem legal essa dinâmica. E eu acho que a gente conseguiu identificar pontos, assim, para a gente aprofundar, né? Principalmente questão de tributos, inflação e a curva de depreciação e amortização, assim. Com essas interpretações que você trouxe para cá, né? A gente não conseguiu trazer dessa maneira. Mas foi isso. E Eu você, Luiz, achou o complementaria quê? também, Opa, eu perdão. sou da parte de gestão de contratos. E assim, eu tenho uma certa, não tanta familiaridade, né, com as planilhas, na modalidade em si, e eu vi muita diferença quando a gente pega uma planilha que está bem estruturada, como por exemplo foi a 40, que foi que a gente pegou, e uma planilha que está zero estruturada, assim, que as coisas estão totalmente perdidas, que a gente não consegue nem enxergar tanto as coisas. E eu, da gestão de contrato, eu consegui ver claramente, assim, todas as planilhas que a gente trabalhou e, né, e excluiu também. Então, foi um ponto aí que valeu. Que bom, Sofia. Eu fico muito feliz de ouvir, tá? Acho que a ideia, o ponto do curso era chegar até aqui e dar essa noção para vocês. Eu acho que a Luísa quer falar também. Eu vi que ela abriu a câmera. Tudo bom, Luísa? Não, não, a gente só tá aguardando para a gente pedir para ser o próximo grupo. Ah, bacana. Quer falar, Daniele? Não, Sandy, é só agradecer mesmo o trabalho de todo mundo do grupo, só fera, foi muito bom e tranquilo de trabalhar e trocar ideias sobre as planilhas. Bem legal. Bacana. Alguém quer mais falar? Alguém que foi do grupo, dar um depoimento, enfim, dizer o que é que gostou, se não gostou, dizer o Eu só, feedback. eu Opa, não consegui participar tanto, estava em locomoção, mas eu fiquei chocada com as diferenças entre planilhas, né? Tô acostumada aqui a ver umas planilhas tão bem feitas. Aqui na Garinha, a Laís me ensina as planilhas que ela usa para a gente aprender. São, nossa, muito organizadas, como a gente pensa realmente no cliente, seja ele governo, seja ele um privado. E eu achei ingênua, né? A partir do pressuposto que era assim, sempre. Olhei, eu fiquei, meu Deus, o tempo gasto para entender e você sai achando que, meu, eu não sei nada. Na verdade, você sabe, só não sabe a organização da pessoa. Eu fiquei, nossa, e eu fiquei pensando que deveria ter algum padrão, né, federal para ter um mínimo de consenso e de entendimento, porque imagina o tempo que gasta para um cliente entender essa planilha, para ele realmente conseguir extrair, para ele realmente conseguir, cara, chegar no que ele precisa para conseguir bidar, ou o governo, quem está do lado do governo, para entender, para ver se realmente o estudo que foi feito não valorizou ninguém. Eu fiquei pensando,
Cadê um vereador, sei lá, alguém para propor, tipo, um deputado federal falar, oh, vamos padronizar aqui a ABNT, né? A própria ABNT, vamos padronizar e fazer assim. Eu fiquei só. Isso me deixou muito chocada. Eu achei ingênua, mas enfim, é isso. Bacana, Isabel. De fato, esse é um desafio imenso. A gente não tem a BNT para estruturação de projetos e é uma dificuldade para todo mundo. Vocês vão lembrar, as primeiras aulas, quando a gente foi falar sobre boas práticas, é que você acha que foi gravado, eu falava sobre isso, né? Pô, tem Sim, a eu pena dos lembro, vários mas é que terras. você falar e a gente vê, são outros 500, né? É isso, é isso. Bacana. Meus caros, alguém mais? Show. Luísa, eu vi que vocês se candidataram para serem os próximos. A minha sugestão, se vocês toparem, a gente dá um pequeno intervalo para o povo não querer me matar, porque a gente foi direto para as 9 e eu não dei intervalo. A gente volta às 9h10, pode ser 13 minutos de intervalo, e aí a gente volta para os próximos dois. Funciona? Beleza. Show. Então, pessoal, Grupo 2. grupo 2, perdão, Luísa, desculpa. Um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Tá bom. Na verdade, a gente analisou a planilha 3 e a 41. A gente, na verdade, analisou 3 planilhas, né? Uma deu errado. A gente Foi? desistiu dela depois de 40 minutos que a gente estava trabalhando em cima dela na última aula. E por isso a gente, na planilha 41, agora a gente ficou faltando umas 2 perguntas para a gente conseguir responder tudo. A gente vai compartilhar 3. Tá bom. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, Luísa. Por que vocês desistiram? Falta de informação. A gente errou na hora de escolher, porque assim, a gente foi pela afinidade do grupo em relação ao que a gente achava que seria interessante. Eu atuo na área de saneamento, tinha gente da área de transporte. E aí, por fim, a que a gente escolheu não era nenhuma dessas 2 áreas. A gente achou que ela era uma planilha simplificada, que trazia informação direta, mas por fim ela não trazia informação nenhuma. Era uma de uma usina cultural. Eu Bacana. não lembro o número dela. Eu vou compartilhar, mas quem vai falar é o César e o Gabriel. Vou compartilhar a apresentação aqui. Boa. E tem mais gente do grupo também que vai falar. Gente, o Zoom é diferente do Meet, mas vamos lá. Deu certo. Estou compartilhando a segunda tela? Não, né? Eu estou compartilhando errado. Tá Espera aí. só- Ah, não, tá de boa. Calma aí. Tela cheia não tá não, tá só agora, vixe. Ixi, calma aí. Espera aí que eu vou tentar cancelar o Agora tá compartilhamento, seu porque... WhatsApp. Ah, Agora deu ruim. mentira. É. Então, disse que não Meu fosse Deus, né? admitido. Agora como que eu descompartilho isso? Pronto, pô, tem a minha por cima. Minimiza! Tô Ó, a minha tá tentando, por cima, não tá não? Minimiza, Luiz. Eu Não, minimizei. Sandy, consigo ver a dela Minimiza. ainda. Como que não? eu compartilho a segunda tela? Porque no Meeting era só fazer isso que eu tava fazendo aqui. Você tem que ir lá no ecrã e Tá, peraí. compartilhar. Eu tentei tomar a tela de você, mas eu não consegui. Não, vou deixar no negócio certo aberto aqui, ó. Vou na... Não é possível que eu não vou conseguir compartilhar uma apresentação. Pronto. Agora foi. Foi, né? Pô, eu acho que agora quando você colocar em modo apresentação vai. Foi, ainda Foi? tá no com Boa. mensagem. Tá bom. Entendi. Foi, né? Então Boa. tá bom. César, tá aí? Ah, desculpa, estava no mudo. É, em, Opa, sei, foi. em relação ao setor, a gente viu que tinha cobrança de tarifa, número de passageiros, então seria setor de transporte, concessão de transporte público. Bacana. Quando a gente olha para essa parte de receita, tá com bem cara, né? De transporte público. Esse não teve muita dúvida. Passar agora, né? Conseguiu passar. Michael,
Foi. Então, como estava a cobrança direta da tarifa, a única receita além da acessória, então a gente considerou concessão comum. E, e César, aquela linha ali que fala sobre subsídio, A gente Ahn, viu que era para cobrir custo de subsídio de gratuidade, mas não era uma contraprestação, não. A gente entendeu isso. boa. Isso. Isso. A gente entendeu que as tarifas, que o usuário não pagava, o município pagava como se fosse ele. A gente Essa é uma, entendeu. Pô, desculpa. pode seguir eu dizer assim, essa é uma discussão que se tem muito, a gente teve inclusive recente com o Tribunal de Contas discutindo, que é a ideia do subsídio que existe principalmente no setor de transporte, de certa forma ela burla a contabilidade pública, né? Você tem um problema de evidenciação em relação a isso. Porque quando você diz que você vai subsidiar, no final do dia o que você está fazendo é comprometimento do erário, né? O termo que o pessoal estava usando é uma PPP disfarçada. E Foi de uma fato, dúvida inicial por conta disso mesmo. Todo mundo teve essa dúvida. Todo mundo não. Uma colega tinha experiência e aí explicou do que se tratava. é isso. Mas, de fato, é uma concessão comum com subsídio. Mas, se a gente for pensar, extraindo um pouco, né? Porque o meu propósito aqui, pessoal, é lógico, ensinar a parte da mecânica da planilha, vocês entenderem a parte como é que funciona a econômico-financeira, mas isso está inserido no contexto de contrato, né? Das outras coisas que envolvem modelagem econômico-financeira e da relação público-privado. Então, repare que aqui a gente evidencia dinheiro público, mas que não é chamado de contraprestação. Mas não deixa de ser um comprometimento do orçamento público. Bacana. Aí foi a polêmica. Depois de Pode muita falar. discussão. Pode falar. É que esse subsídio, na verdade, ele não é um subsídio, ele é um repasse, né? É um pagamento de passageiros gratuitos, isso de acordo, tem até lei, né? Normalmente tem uma lei que determina isso, de onde que vai sair essa compensação, digamos assim, né? Uma compensação financeira. Tanto que eu sou de São Bernardo, né? Aqui de Secretaria de Concessões na parte de transporte coletivo, e a gente não usa essa palavra subsídio. Mesmo o pagamento da receita, da tarifa do gratuito. Porque ele é feito até em cima dos números, né? A quantidade de passageiros lá que na bilhetagem deu que é gratuito é esse valor que é efetuado. Não é para compensar a tarifa. Edvânia, mas repare, isso que você relata acontece de fato. Alguns municípios pagam pelas gratuidades, mas o instrumento jurídico é, de certa forma, subsídio. Tem um subsídio cruzado entre os usuários, mas os munícipes, estão pagando pelas gratuidades, uma forma de fazer um subsídio, anular o subsídio que é feito pelos usuários, né? Quando você tem subsídio entre os usuários, cruzado um usuário paga, o outro não. Aqui o que a gente está tendo os contribuintes, os munícipes, estão pagando por aqueles usuários que não pagam, porque sai do caixa da prefeitura. Mas esse não é o único, tá? Você pega, por exemplo, o exemplo de São Paulo, a tarifa técnica, e a lei de mobilidade estabelece isso, né? A tarifa técnica, aquela que é devida ao concessionário, ela pode ser diferente da tarifa pública. E essa diferença é o subsídio que é pago pelo ente federativo. Em alguns casos, esse cálculo, você não tem subsídio, diferença entre a tarifa técnica e a tarifa de usuário, mas aí o município resolve colocar dinheiro através do pagamento das gratuidades. Essa é uma das formas de se fazer, mas não é a única, tá? Não, sim, sim. Tem essa questão da tarifa técnica, sim, e a tarifa pública. Boa. Ok. Em relação ao objetivo da planilha, a gente encontrou um comparativo entre original e realizado. Então, a quantidade da frota a cada ano tinha uma opção para você alternar entre original e realizado, ele ajustar o fluxo de caixa, tinha uma linha para
para imputar o valor de reequilíbrio para você ver o quanto, para você voltar à tira anterior. Então, a gente tendeu a ser um reequilíbrio. Boa. Ou seja, eu tava com toda a cara que isso daí era usado para fazer compensação, né? Uhum. Boa. Todo mundo concordou no grupo? Todo mundo estava de acordo com isso? Edvânia, Luísa? Sim, até mesmo Sim. pelo prazo, né? Que é de 5 anos, não seria uma reestruturação, porque uma estruturação, né? Porque o projeto de concessão não é de 5 anos para o transporte coletivo. A gente ficou muito em termos conceituais discutindo, porque, né, a questão é muito sobre revisão ordinária, alguma coisa nesse sentido, que a gente ficou muito na dúvida da nomenclatura, porque, por exemplo, nos contratos de saneamento que eu trabalho, reequilíbrio é totalmente diferente de revisão, são dois pontos usados de forma diferente. Aí aqui a gente discutiu, mas o pessoal do transporte falou que isso daí era a mesma coisa que revisão e ficou No reequilíbrio. transporte tem isso, né? Que é igual. Meio que revisão tarifária é um reequilíbrio. Sim. Fico feliz que a gente esteja avançando. Esse é um tema que a gente vai tratar em poucas aulas, tá? E a gente vai discutir todas essas nuances entre os termos, às vezes eles equivalem. Eu costumo dizer que a gente não tem nem consenso sobre a nomenclatura, tá? Muitas vezes a gente se refere a coisas distintas sobre o mesmo nome e às vezes a gente se refere às mesmas coisas com nomes diferentes. Acho que um pouco do curso, quando a gente for falar sobre esses temas, é tentar limpar essa nomenclatura para a gente ter um nome único para as coisas. Bacana. Também, e não deixou dúvida também, porque em uma outra aba, inclusive, tem o planejado e o efetivado, né? Tem dados reais do que já tinha sido efetivado. Isso aqui me parece muito cara de pacificação de evento. Bacana. Vamos lá. Então, o modelo está em termos reais, a gente vê a receita e o custo constante e o tratamento da inflação em alguns itens. Então, está bem claro aí. Boa. Sobre o tratamento da inflação, ele fez o tratamento da depreciação, então tirou a inflação da depreciação, então ela ficou menor que o investimento no total. No estoque do saldo do imposto de renda também fez o ajuste, porém no capital de giro não teve. Então você vê que o somatório do capital de giro está zero, porque não tem um ajuste em relação de um ano para o outro. E aparentemente também não tem uma diferença inflacionária entre receita, OPEX, CAPEX. Não dá para saber se tem fórmula paramétrica ou não, né? Não fala, não mostra nenhuma diferença inflacionária, não é tratado de nenhuma forma. Bacana. Não, desculpa, falei besteira. Não tem diferença inflacionária porque estão todos constantes. Sobre fluxo, pode passar. Sobre fluxo de caixa, só tinha fluxo de caixa do projeto. Nem dívida, nem acionista. Tá bom. E claramente dá para ver a composição do fluxo de caixa, né? Que é um negócio que facilita muito para entender. Uhum. TIR do projeto, 11,99%. Tinha calculado lá, como não tem os outros fluxos, não tem o TIR dos outros itens. Tá bom. Não tinha o OC, mas ele usava uma TIR mínima do projeto 11,99. Esse número está digitado, então não tem uma memória de cálculo, não dá para saber se foi calculado como OC ou se foi imputado por alguém da cabeça de alguém. Ou se isso é um fluxo de caixa marginal e eventualmente foi calculado em NTNB mais spread, não dá para saber, né? Sim, verdade. A regime de tributação utilizada foi lucro real durante todo o período. Dá para ver os 34% sobre o LAI, o PIS/COFINS 9,25. Enfim. Lembrando que o PIS/COFINS está zerado aí nesse projeto. Talvez precise de transporte. Setor, né? Isso. Setor não tem. É isso aí. Então, possivelmente é depois de 2013.
Logo depois, porque ele tem um cálculo que ele faz de 2012, 2013. A base do lucro foi o PIS/COFINS é zerado, mas a fórmula estava sobre a receita, e ISS e INSS sobre a receita, e para imposto de renda e CSLL, o lucro mesmo, não presumido, o real mesmo. Pô. Os créditos você tratou? Uhum. Curva de depreciação em termos reais, fez o ajuste lá abateu a inflação. Tem um ponto importante aqui, né? Reparem que está sendo usado 5 anos para depreciação dos veículos, que é o fiscal, porque eles não são reversíveis, né? Há quem discuta que no setor de transporte você pode usar depreciação acelerada, que portanto seriam 4. E se vocês forem reparar, você não tem o uso de todo o CAPEX para ser depreciado, né? Porque esses ativos vão encerrar o contrato com o valor fiscal, no sentido de que você não consegue usar todo o valor investido em CAPEX para jogar, para diminuir a base, porque eles não são reversíveis, né? Diferente de quando a gente está falando do intangível ou do ativo financeiro, que o saldo dele é zero ao final do contrato. Aqui não, né? Os ônibus têm valor tanto contábil como fiscal. Isso é uma diferença importante. A baixa entra na depreciação aqui ou precisaria fazer uma linha extra? Não entendi. Quando você for vender e ainda tiver uma depreciação, aí você vai ter a receita de venda e vai baixar o restante da depreciação. Você pode jogar na linha de depreciação. Você tem um ponto importante, César, é assim. O André vai falar, acho que em 2 aulas, sem ser na segunda e na quarta, ele vai falar sobre o setor de transporte. E uma receita relevante do setor de transporte é o encerramento do contrato, você assume que o parceiro privado está levando a frota para casa e, portanto, que ele vai vender aquilo. A gente também assume venda ao longo do ciclo de vida. Para o cálculo correto dessa receita de venda, você tem que ter um controle fiscal desses ativos, porque o valor de venda você abate do valor fiscal e você paga imposto de renda sobre a diferença. Então precisa ter o controle separado por ativo, tá, César? Que vende o ônibus 60. Se ele já estiver totalmente depreciado do ponto de vista fiscal, o seu lucro foi 60, você paga imposto sobre 60. Mas se eventualmente o valor fiscal dele for 50, você só teve um lucro de 10. E, portanto, você só vai pagar imposto de renda sobre 10. Precisa controlar. Perfeito, mas essa baixa da depreciação, que ainda é do saldo de depreciação, a gente pode lançar direto na linha da depreciação ou fica melhor de apresentar você fazer uma linha extra com baixa? Eu acho que é melhor fazer uma linha extra como baixa. Beleza. Acho que em fim de evidência fica melhor, fica mais fácil. Tanto que na maioria dos modelos que eu conheço de transporte, você tem uma aba específica só para tratar da frota. Certo. Uma observação, nesse caso aí, os veículos estão sendo depreciados em 4 anos Ótimo. É acelerada. e os ativos de TI em 5. Show. Entendi. Que é o fiscal mesmo. É isso aí. Só mais uma dúvida, Sandy. O setor de transporte consegue depreciar em 4 anos. Mas como é que faz? Tem uma regulamentação, você simplesmente já pode lançar ou você tem que fazer um laudo, todas as empresas de transporte, a cada vez que você vai fazer isso? Como é que funciona? Vamos lá. Tem regra para você enquadrar, né? Se ele é utilizado não sei quantas horas por dia, mais de 8 horas, não sei exatamente qual é o parâmetro, você já pode lançar ele com depreciação acelerada. E aí, deixa eu ser sincero com você, tá? Eu não sei na prática se você precisa de um laudo para ter respaldo. Eu sei que a legislação permite, tem lá um dispositivo muito claro dizendo que se você usa mais de tantas horas por dia, você pode lançar como acelerada. Agora,
Se quando você lança, vem um fiscal e você precisa apresentar, ou se antes de lançar você precisa de um laudo, cara, não sei. Mas eu posso procurar saber, tá? Valeu. Eu vou procurar saber e lhe digo. Valeu. Quais as premissas de demanda da receita? Então, tem a receita de transporte, receita acessório e subsídio. A receita da tarifa ele considerou a demanda de 12 meses realizada, de setembro de 12 a agosto de 2013. E aí, considerando essa demanda, ele manteve essa mesma demanda para os anos seguintes. E a receita acessória está digitada o 2,1 também constante todos os anos. Entendi. Tá com toda a cara que você fez uma compensação com variação só da frota, né? Que o resto tudo tá mais constante. Uhum. Beleza, pode seguir. As premissas de CAPEX, ele tem cada modelo de veículo, a quantidade, o preço unitário, tem uma aba calculando para cada modelo. Tem uma aba de OPEX, então tem tudo, tipo, ó, quanto consome de combustível, quantos quilômetros por litro faz, quanto os quantitativos, preços unitários, tudo detalhado nessa aba, aí apenas uma pequena parte dela. Boa. Ele tem uma premissa de 15 dias de OPEX de giro. E tá. O André vai falar um pouco sobre isso, tá? Mas no setor de transporte, tem uma discussão sobre o float, que é quando o parceiro privado entra para operar, um novo concessionário entra para operar, possivelmente ele carrega a gente, ele transporta passageiro que já pagaram por aquela passagem, mas que a receita foi para um outro arrecadador, né? É comum que as pessoas comprem, principalmente quem usa transporte público, comprem no começo do mês. Tudo, né? É raro as pessoas que frequentam o transporte público ficar comprando todo dia. Você compra normalmente antecipado para facilitar o uso. Então, em alguma medida, o cara assume transportando gente de uma receita que ficou lá para trás, às vezes para fora do contrato. E a mesma coisa ocorre quando ele vai embora, né? Ele leva uma receita de gente que ele não vai transportar. Esse é um efeito que você tem que dimensionar lá. Além disso, normalmente, quando a gente pensa no regular, ele arrecada dinheiro antes de gastar, né? Então, o meio que seria negativo. Então, é um setor bem particular quando a gente vai pensar sobre capital de giro, tá? Mas essa arrecadação, tipo, as pessoas compram, recebem o cartão. O cartão não é terceirizado e paga depois com algum prazo para a empresa de ônibus ou não? Bacana. A discussão sobre de quem é a responsabilidade de bilhetagem é um dos temas que está na fronteira hoje. Tem muito município tentando separar, exatamente porque ele quer ficar com a receita financeira do float, que é eu arrecado e só pago depois, fico um mês com milhões na conta, porque a arrecadação é muito alta, né? Então, quando você pensa no float de um mês e pouco, é muita coisa. Então, tem alguns contratos que estão separando, dizendo você opera, mas você não fica com obrigação de arrecadar. Eu vou trazer um terceiro para ser o responsável pela arrecadação. Tem vários modelos, tá? Mas o mais padrão, o mais comum é que o próprio parceiro privado venda o bilhete, portanto, ele gera o crédito para o usuário, ele fica com dinheiro e na contabilidade dele ele dá baixa naquele adiantamento de cliente do passivo, quando o cara anda, portanto, ele reconhece como receita. Mas quando tem um caso, tipo, você tem um cartão que você consegue passar no ônibus e no metrô, e aí são concessões diferentes. Aí é uma outra discussão que são as câmaras de compensação. Aí vai ficando mais complexo, tá, a discussão. Mas é uma discussão sobre câmara de compensação, de como é que você divide o faturamento. O Everton, acho que vocês podem explorar um pouco esse tema com o Everton, o Henriques, que é acho, um dos melhores modeladores que eu conheço, se não o melhor do país. E ele é bem especialista nessa parte de metrô, onde isso é muito comum, né? Você divisão de arrecadação por modal. Beleza, valeu. O Sandy, que eu já
participei de projeto de bilhetagem, tem lá uma conta única gerida lá em São Paulo, é a SP Trans que faz essa gestão, né? Que recebe tudo de metrô, trem, todos, trilhos e pneus, né? E aí faz a divisão, dependendo da prioridade, né? Com PPP ou com empresa pública, etc. Metrô é o último, É inclusive. uma... Oi? O metrô é o último. O É metrô é o assim, último. todo mundo Isso. bota dinheiro, aí o cara vem e fala o seguinte: eu tenho direito a tantos passageiros. Então multiplica pela tarifa que ele tem direito, ele arrecada. Vem o outro Isso. arrecada, vem o outro arrecada, o metrô fica com o que Não, sobrou. é uma confusão, assim, é complicado aquilo. Mas enfim. Clearing lá que ele chama. Vai. E por último, demonstrações financeiras societárias não existem na Bacana. planilha. Ou seja, vocês pegaram um modelo bem simplificadinho, que aparentemente era fazer compensação, não tinha muita sofisticação, dava para extrair muita coisa dele, né, César? Sim, sim. E também a gente teve uma grande dificuldade, porque a gente, perto do final da aula de segunda, que a gente viu que o PDF tinha as respostas modelo. Então, às vezes, a gente ficava perdido sem saber o que é que a pergunta queria. Aí, depois que a gente encontrou, saiu muito mais fácil. Bacana. E antes de passar para outro grupo, cara, o que é que vocês acharam? Assim, vocês gostaram do exercício? Achou que ajudou eventualmente pensar no conteúdo que vocês viram ao longo do curso? Eu gostei bastante. Acho que é bom, principalmente, se identificar quais são as dificuldades. No meu caso, a parte de IFRS, ativo intangível, ativo financeiro. Então, voltar para dar uma estudada nisso. Bacana. E os demais? Eu gostei bastante também. Achei que a gente conseguiu colocar em prática e a gente acha, né? Eu, principalmente, que ainda não trabalho nessa área de estruturação, trabalho na área de regulação, foi interessante para a gente ver que já deu para absorver muita coisa no curso e a gente acha que não, né? Às vezes a gente fala, ai meu Deus, vou dar de cara com uma planilha dessa de estruturação, será que eu vou saber mesmo? Porque recentemente eu lidei antes do curso e vi que realmente deu para absorver muita coisa. Pô, Luísa, que felicidade ouvir suas palavras, porque a ideia era exatamente essa, tá? Eu até brinquei antes, dizendo, vocês vão ver que vocês estão muito melhor do que vocês imaginam que vocês estão. Vocês já conseguem encarar uma planilha dessa e falar, cara, não tenho medo não, vem cá, eu posso até não saber tudo, mas deixa eu olhar aqui que eu vou conseguir entender o que é que está se passando, o que é que tem ali dentro. Bacana, fico muito feliz. Vamos lá? Último grupo. Oi, grupo 4. Gente do grupo que tá aí, tô vendo todo mundo. Posso apresentar? Eu mudei a última versão aqui, que tava faltando algumas coisas. Mas eu vou chamando vocês. Pode ser? Por favor. Eu vou apresentar o primeiro exercício, que é o 7. Não, mentira. Peraí. É o 42. Um minutinho. Boa, Então, estão vendo aí? bora. Vamos lá. A gente escolheu um, um projeto que é sobre uma concessão de rodovia, tá? No setor de rodovia, daí dá para a gente verificar pelos investimentos, né? Que a gente tem aí recuperação e manutenção da rodovia, né? Desapropriação, etc. Tem um programa de exploração da rodovia, que tem investimentos típicos desse setor, e a própria receita, né? Dá para ver só pela receita, que tem só receita de pedágio, né? Não tem outro tipo. Tipo da concessão comum, que não há ingresso de recursos governamentais, aportes ou contraprestação. Receita se basta na receita de pedágio. Boa. Tá? Então, remuneração só por tarifa. Objetivo da planilha.
A gente entendeu que a estruturação de projetos, tendo em vista que o fluxo de caixa livre, o DRE, e a DRE não evidenciam o fluxo de caixa de acionistas e não considera dívida nem dividendos. Boa. O modelo está em termos reais ou nominais. Em termos reais, pois o valor da tarifa na aba 3, né? Ela é base para calcular o total da tarifa, né? Essa coluna tarifa. E ela não muda ao longo do tempo. Ela está constante. E a gente pegou um exemplo também do PER, né? Do Programa de Exploração da Rodovia, que tem uma linha de operação que está em valor constante também. Não muda ao longo do tempo aqui de operação e conservação dos equipamentos e sistemas. Tá? Tratamento da inflação. A inflação está evidenciada de forma real e constante. Confesso que aqui faltou colocar a evidência. Eu não estou lembrado agora de onde a gente tirou. Se tiver alguém do grupo que puder lembrar, a gente tirou ontem. Vocês olharam, por exemplo, a depreciação, a soma da depreciação é igual ao do investimento? Esse é um item importante, né? Principalmente em projetos que têm alto CAPEX, o efeito inflacionário sobre o CAPEX para fins fiscais é relevante, né? É um ponto Olhar na aba da depreciação, então, e confrontar isso no fluxo de caixa onde está previsto o investimento. É isso? Exatamente. O exercício é esse. Pega, principalmente quando está apurando imposto, em algum momento vai ter lançado lá depreciação, amortização, enfim. Pega e vê se o valor total corresponde ao valor que está sendo lançado no CAPEX. Se for igual, possivelmente o cara não fez o tratamento inflacionário da depreciação, o que pode distorcer consideravelmente a rentabilidade do projeto. Você quer que a gente abra aqui para fazer? Não, não precisa não. Não? Não? Fluxo de caixa do projeto, dívida acionista. Do projeto, a gente tem aqui um VPL de 8,9. Não, existe, né? Existe o fluxo de caixa do projeto, existe da dívida e não há do acionista. A próxima pergunta que é sobre o VPL, né? Que é sobre... Esquisito isso aqui. Esse fluxo de caixa da dívida, na verdade, é o fluxo de caixa. Peraí. Alavancado. Esse print aqui é do fluxo de caixa alavancado. Então, veja. Tem fluxo de caixa de projeto, tem fluxo de caixa do acionista e tem fluxo de caixa da dívida. Aqui, ó. Amortização de empréstimos. Tá. Se você for ver, ó, ele pegou 390 emprestado e ele pagou 390. Entendi. Então tem, tá? Tanto fluxo de caixa do acionista como fluxo de caixa da dívida. O que talvez... Não tem aquela descrição do financiamento, né? É isso que a gente estava procurando. A gente não se atentou nessa linha. Repare que aqui ele está trazendo uma abertura que é muito característica, que era muito característica antes, e algumas pessoas ainda pedem, que é fontes e usos. De onde é que vem o dinheiro, onde é que você está gastando? E aí o saldo de caixa. Mas você vê que não tem um modelo clássico de fluxo de caixa de projeto, de dívida e de acionista. Você vê que dificulta o entendimento da planilha pela forma com que ela é montada. Não, essa planilha, assim, até em termos estéticos, ela foi a pior opção de todas. Porque foi realmente dá dor de cabeça olhar para essa planilha do jeito que está apresentada. Foi bem ruim de ler. Pô. Aí tem, tá? É que a gente tá difícil de Sim. achar, mas tem projeto. Então aqui a primeira do projeto, a segunda do acionista e a da dívida essa linha aqui. Se você for pegar, em algum momento vai ter lá despesa financeira. Se você confrontar com a amortização dos empréstimos, juntar as duas linhas, você vai ter o fluxo de caixa da dívida. Repare que, inclusive, aqui, quando ele chama de VPL, o que ele está dizendo é que essa linha está em VPL descontada a 8,9. Essa linha está em VPL descontada a 13,9. São todos esses resultados. A minha interpretação é que a TIR de projeto é 8,9 e a TIR de acionista é 13,9. A TIR de acionista 3,9. Tá. Isso aí. Bom. A TIR. Pronto, então até aqui também vai estar errado, né? Mas a gente tem a TIR do projeto. 8,9
E aqui é TIR do acionista, porque já é o alavancado, 13,86, tá certo. É isso aí mesmo. Aqui não, aqui tá escrito que não há, né? Mas essa aqui, essa É do 386 acionista. é do acionista Tá e vendo, da ó? dívida não tá explícita, né? A gente teria que calcular. Exatamente. Tá vendo que ele tá chamando fluxo de caixa alavancado? É a Uhum, mesma coisa que TIR do acionista. certo. A gente teria que colocar uma TIR desse fluxo do financiamento, É isso aí. né? Para poder chegar. Mas É, isso não tava em nenhuma célula explícita. não, não tava. Próximo, então. Então, essa resposta a gente colocou Pronto, ó. ontem. E eu já tenho a resposta que o fluxo de caixa não foi feito correto. Que repare, ó. Investimentos 951, depreciação 961, 961. Ou seja, não teve o tratamento inflacionário, tá vendo? Não teve, tá? Boa. Certo. A gente colocou essa resposta aqui, mas aí, até Priscila, se quiser colocar o que você disse agora há pouco para mim, que a gente tinha pensado inicialmente lá atrás, não tem cálculo do WACC, não tem nenhum lugar nessa planilha, né? Inclusive, não tem nem elementos para a gente poder calcular, os elementos do WACC para a gente poder calcular. Quando a gente olhou o fluxo de caixa, a gente pensou, se isso está zerado, se está zerando o VPL, quer dizer que ele considerou que seria o WACC, igual ao TIR. Mas até a Priscila falou que também não fizesse sentido. É um outro argumento, a gente ficou em dúvida. Na minha cabeça, simplesmente não é apresentado o walk mesmo, né? Porque não fazia sentido dizer que tiro era igual ao walk nesse caso. Depois eu concordei com você também, acho. Tá certo. Assim, eu acho que eu não vi a mensagem. Ah, sim, desculpa. Não tô concordando agora, ao vivo mesmo. Não foi pela mensagem, não. Aproveita. E eu não lembro. Ah, não, eu acho que está confundindo. Que o outro que a gente viu, o VPL era negativo do projeto. Mas, de qualquer modo, eu que a gente está pegando aqui o que é a TIR do projeto e dizendo que é o WOC. Mas ele tem lá uma dívida, né? Então, onde que você vai encaixar esse capital de terceiro, né? Aí, por isso que eu discordei. Não dá para saber, né? Ele constrói o fluxo de caixa do projeto, de dívida de acionista, mas você não tem o cálculo do custo de oportunidade, seja do OC, seja do CAE, não dá para saber. Mas ele tá zerando o valor presente, não tá? É que ele está usando, e aí um artifício matemático, né? Ele está usando a TIR para fazer o VPL. A TIR significa taxa interna de retorno, não Uhum. necessariamente projeto. Ele está usando a taxa para calcular o VPL. O que ele está tentando evidenciar aqui é qual é o VPL dado a taxa, mas não necessariamente isso significa que ele mirou no WOC, tá? O que eu quero dizer é comum que zere. Você faça isso quando você está pensando no WOC. Essa associação que você fez, ela é válida. Estou dizendo Uhum. que ela não é, não dá para cravar que é isso. É comum, mas não dá para cravar. Entendi. Aí, próximo ao regime de tributação usado, lucro real, tendo em vista que a receita apurada a partir do ano 2 é superior a 78 milhões anuais, além de haver incidência de alíquotas de 15% e 10% na aba quadro 9 do DRE. Boa. Aí, qual a base do lucro para apurar tributos? Para RPJ, a base de cálculo consiste na receita líquida, decorrente do resultado da receita, deduzidos os custos operacionais, contributos, PIS, COFINS e ICMS. Boa. Resultados antes do... Eita, será que eu colei errado aqui? Acho que não tá certo. Não, tá certo sim. Ele calcula o LAIR, né? Então ele faz receita menos custos, incluindo depreciação, chega no LAIR e No apura. LAIR, né? E aqui embaixo tem a base de cálculo aqui, né? No último.
Embaixo, base de cálculo do imposto de renda. Ah, não, do Piscofins, desculpa. Tá certo, né? Confesso que eu não Olha sei o lá. que é deduções por perdas seguidas. Talvez seja o cálculo. Ah, já sei o que é. É as Aquele per... base negativa. eu até De base eu procurei negativa. na internet isso, mas era a perda mesmo que a gente usa para calcular o Base negativa. Crédito por base negativa. É isso aqui. prejuízo. É isso? E é isso aí. Os prejuízos, aquilo, né? É. Tá. Mas tá certa a resposta? Tá. Acharam direitinho. E assim, tem um mérito gigante, tá, Alexandre? Porque planilha é extremamente complicada. Ver onde é que tá sendo feito, cara, já mostra domínio. Tá. Foi o grupo todo ajudando aqui para Não, encontrar. falando de vocês mesmo, de O grupo todos, todo. velho. O grupo todo. Elogia pra todos. Pronto, para PIS e COFINS, a base de cálculo considera a receita bruta, decorrente das receitas de pedágio e extraordinárias. Aí, essa observação, não sei se a Fernanda está aqui, que ela que observou isso. Eu não vou conseguir explicar. Que a gente observou que na aba quadro, na aba do DRE, os valores são transportados da aba tributos, mas as alíquotas desta aba são divergentes daquelas previstas para o lucro real. Quando eu fui tirar um print disso, estava batendo, aparentemente. Ela tive uma divergência. O que é que É, acontece? tá Lucro vendo? Tem real, uma. a alíquota é essa. Mas, se eu não me engano, você tem um regime especial para a parte de transporte que você vai aplicar o regime cumulativo. Então tá correto, tá? Mas é uma alíquota especial. Quer dizer, ele está no lucro real, mas ele, para PIS e COFINS, vai usar o regime cumulativo. E não o não cumulativo. Mas digo assim, está correto, a planilha está correta, isso quer dizer, né? Que ali Tratamento me tá parece batendo. adequado. O ano 1 ali, os números estão iguais. Tá adequado, mas Alguém do grupo tá lembrando dessa divergência? Gente, a observação, Alexandre, me parece que é mais o seguinte, ó, quando você olha para o lucro real, a alíquota para o não cumulativo é 9,25. Mas a planilha está dizendo que está fazendo lucro real e está aplicando 3,65. Tem divergência nisso? tá. Tem. Tá. Mas está adequado, porque para esse setor você pode fazer isso. Entendi. Certo. Aí, como foram tratados os créditos tributários, apenas crédito para IRPJ nos casos de apuração de prejuízo. Nós verificamos um erro na planilha em que foi apurado como crédito o total do prejuízo, sendo que o correto seria prejuízo versus alíquota de 34%. Estou sem evidência disso também, tá? Beleza. Curva de depreciação. Tinha uma aba lá, depreciação, amortização, DA. Aí aqui ele separava até, pelo que eu me lembre, segregava, né, os ativos a depender do horizonte de depreciação, tipo 2, 5, 10 anos, 15 anos, e ele fazia essa curva de depreciação até zerar, até o fim do contrato. E uma coisa, e até uma dúvida, assim, tem alguns ativos que, sei lá, eles eram comprados no meio do contrato, e aí a depreciação é, sei lá, 30 anos. E aí a depreciação passa do horizonte do contrato, né, esse prazo. Eu não entendi como é feito esse tratamento. Se você Dúvida for minha mesmo. naquela discussão que a gente tinha lá nas aulas de contabilidade, dizendo, ó, se o bem é reversível, necessariamente toda amortização e depreciação tem que ficar dentro do contrato. Você pode Pronto. classificar do jeito que você quiser. Então, se você comprou no meio e a vida útil do ativo subjacente é maior do que o prazo do contrato, você vai fazer dos dois o menor. Prazo residual do contrato ou vida útil. Entendi. A discussão que se tem é se você trata olhando para o ativo subjacente em casos que a vida útil dele é menor do que o prazo restante do contrato. Se você vai alongar no prazo do contrato, você vai fazer, por exemplo, faltam 10 anos para acabar o contrato, mas a vida útil é de 5. Na prática, existem concessionários que fazem, então eu vou depreciar em 5 olhando para a vida útil do ativo subjacente. Para os ativos reversíveis, tá? Então ele faz
meio que uma composição dessa curva de amortização e depreciação do ativo financeiro do ativo intangível. Para os Tá. bens que são não reversíveis, você não tem essa opção fiscal, nem contábil. Você vai fazer a depreciação e amortização na vida útil do bem. Então, se a vida Uhum. útil passa do prazo do contrato, ele vai encerrar o contrato com valor residual ali. Tá. Mas é isso, mas nessa aqui ele tinha essa segregação e no final essa linha é o total, né? Boa. A soma de tudo. Premissas de demanda e receita. A demanda é construída com base no tráfego, né? Tem um estudo do quantidade de veículos que passam durante um ano até o fim do contrato e o valor da tarifa. Bem Então, arrojado, né? De 14 para 100. Oi? Bem arrojado, né? De 14 para De 14 100 para 100. 5 anos. Bastante mesmo. Mas é aquilo, não tinha. Essa é aquela planilha que assim não tinha alguns dados em detalhe, né? Dentro da planilha, ou como se o premissado da planilha não tivesse ali, né? Tem o que acontece, alguns projetos aqui, a gente tem também, por exemplo, um caderno que detalha o CAPEX e o OPEX, você só coloca o resultado daquilo na planilha. Você não traz o premissário para a planilha. Modelagem técnica não está aqui, né? Está em outro É, lugar. exatamente. Premissas de CAPEX e OPEX, tem uma aba de investimentos, que segrega aqui, e também tem o PER, o programa de Transportado, é o que você falou, né? Detalhamento de CAPEX e OPEX estava em outro lugar. O que você trouxe aqui foi transpor o saldo financeiro. o saldo, exatamente. Custos operacionais, também tem uma aba de custos operacionais com serviços de manutenção da rodovia de operação e garantias de seguros. A INIG a gente não encontrou, não consta. Aí, demonstrações financeiras societárias. A gente encontrou só a DRE e DFC, e não consta o balanço patrimonial, DMPL nem DVA. Boa, boa. O que é que vocês É isso. acharam? Gostaram de fazer? Essa aqui foi chata de ler, essa planilha aqui. Até visualmente, em termos de organização, assim, eu achei que estava mais difícil. Até tinha alguns termos mesmo que a gente não identificava, tipo de nomenclatura mesmo que a gente utilizou no curso que não tinha, algumas poucas coisas. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar daquele que a gente tava, você também estava na dúvida agora? Perdas. É, Ganho exato. de... É, Que é o que a gente tem que usar para calcular mesmo o crédito tributário, né? a O base negativa. prejuízo, né? O prejuízo. Chegar na base negativa é o prejuízo. É isso aí. Exatamente. Mas foi bom, assim. Aí eu não sei o pessoal do grupo, mas eu pessoalmente, uma coisa eu fiquei com bastante dúvida, a parte de tributos mesmo, para encontrar ali. Mas deu para identificar, deu para. Tá, isso aqui eu sei o que eu vou encontrar nessa aba aqui. Deu para navegar, sabe? Entendi. E você, Priscila, o que é que achou? Achei bacana o exercício. Eu acho que quando a gente faz, nós mesmos a gente põe o nosso pensamento e aí é muito fácil se encontrar, mas pegar o do outro e tentar entender o que o outro pensou e colocar todos os conceitos é uma outra coisa, né? Aí acho que Eu- os meus problemas foram bem comuns, assim, o pessoal já comentou, né? Depreciação e tributos, né? Os calcanhares de Aquiles. O que você achou da de parques? A nossa outra era de parques. Você achou a melhor também, né, Priscila? Imagino. Eu achei, tava mais fácil de entender. Acho Mais user-friendly, né? é, que acho que a de a que a gente está apresentando, ela tinha muitas abas, né? Então ela era muito uma planilha que eu penso assim, uma planilha meio larga, assim, muito horizontal, as coisas muito separadas em abas. E aí eu particularmente acho chato estar navegando em tantas abas.
Aí a outra ela era mais compacta. Bacana. E, Obrigado. e uma coisa, né? A gente vê faltando alguns elementos, né? E pode faltar os elementos desse jeito? Pode, né? Eu vou responder o que eu falei para Isabel. Não tem a BNT, né? O que eu acho que é importante aqui, tá? Modelagem econômico-financeira, em especial quando a gente está falando sobre formação de preço licitatório e BID, é um modelo. Sim. Ela pretende representar a realidade, mas ela nunca vai representar a realidade. Eu acho que é isso que a gente precisa ter guardado na cabeça. Isso aqui é uma aproximação. Tem aproximações mais sofisticadas É. e tem aproximações menos sofisticadas, mas no final do dia, a gente só tem duas certezas na vida: que esse ano o Vitória cai e que esse negócio não vai estar certo. É. Não Não, mas vai estar certo, vai estar errado. eu digo assim, realmente não tem uma base para utilizar normatizada, mas você vai, por exemplo, para um Tribunal de Contas. Ele vai encontrar, porque é aquilo, motivação do ato administrativo, né? Ele vai encontrar a cadeia de motivos para chegar naquele número. Ele não tem nenhum manual para dizer, deixa eu ver exatamente o que você utilizou. A gente não tem isso pacificado. Você tem boas práticas que são divulgadas oralmente ou por experiência, mas você não tem um manual de modelagem econômica. A gente ainda não escreveu, a gente vai escrever, mas não está pronto ainda. De dizer, ó, só aqui o que deveria ter, os elementos mínimos. O que você tem é muita coisa que você usou de finanças corporativas, que é para avaliar empresas, e que a gente foi transformando isso numa prática de formar preço público. Tá? É um telefone meio sem fio, isso não está normatizado. O que a gente tem é transmissão oral de experiência sobre essas práticas. Eu queria dizer o seguinte: primeiro eu queria agradecer vocês, são 10 horas da noite, tem 37 pessoas aqui, também eu e a Gabi, então significa que tem 35 de vocês. Obrigado, eu fico muito feliz da gente chegar nessa altura do curso, significa muito, tá? Porque eu tô com essa é a quinta turma, né? 5 anos é muito tempo. E eu sei que quando chega nessa altura do campeonato, muitos de vocês já estão exaustos. É muito conteúdo, é muita matéria, é muita coisa para absorver e é toda semana. E chega no momento do curso, e ele é engraçado por isso, né? Ele começa muito devagar, às vezes você dá um cochilo, isso aqui eu já sei. Quando você fecha o olho, na hora que você abre, já tá num negócio que você nem lembra mais como é que chegou até ali. Porque de fato é uma escadinha que vai ficando íngreme muito rápido. Então, eu queria agradecer muito a vocês que participaram do exercício, que se predisporam, e queria convidar os demais. Eu fiquei um pouco surpreso negativamente pela quantidade de gente que não participou do exercício. E aí não é cobrando ninguém, não, tá? É para vocês. Se vocês puderem depois, tentem olhar para as planilhas, tentem fazer os exercícios, quem estiver vendo a aula gravada, porque é importante. Esse exercício ele é muito icônico dentro do curso, porque ele ajuda você a entender onde é que você está. O que é que você pegou, o que é que você não pegou. Vocês vão perceber que daqui para frente o curso muda de pegada. A gente agora vai discutir setores, a gente depois vai discutir parâmetros de seleção de parceiro privado, regras de equilíbrio econômico-financeiro. A gente deixou para trás toda essa parte ferramental e isso vai virar, de fato, ferramenta para a gente avaliar outras coisas. Então, quem puder, eu sei que é muito puxado, de novo, 5 anos, a gente conhece já as turmas, já sabe como é que se movimenta. Se puderem, façam, botem a mão na massa, porque ajuda. A sensação que eu tenho é que quem participa desse exercício, como acho que foi o depoimento da Laís, né? Assim, sai, porra, agora eu tô conseguindo entender, perdi o medo, percebe que já sabe mais do que imagina. Então, meu muito obrigado a vocês. Vocês tenham uma excelente semana. Conto com vocês na segunda. A gente vai discutir um pouco na segunda estrutura de planilhas. E a partir da quarta-feira a gente vai começar a falar sobre os setores. Começa com o André, falando sobre o setor de transporte. Bem bacana, o setor que está passando por muita dificuldade esses últimos anos. Mas Então, muito obrigado. amanhã tem aula, né? Também. Amanhã tem aula extra, tá todo mundo liberado da presença. Quem puder assistir, eu acho que vai ser bacana também fazer exercício nessa parte de consolidação de tributos. Boa noite. Quem puder, valia aí, é importante para a gente, tá? A aula. Um abraço, pessoal.